Já pensou se um santo sumisse da igreja? É a história contada pela minissérie O Sumiço de Santo Antônio, que se passa em Vila Pequena, cidade fictícia conhecida como Vila do Amor. O Sumiço de Santo Antônio conta a história da cidade de Vila Pequena, que às vésperas da festa do padroeiro, que é Santo Antônio, a imagem simplesmente desaparece da igreja. E aí o padre cancela a festa, cancela o casamento que estava marcado, cancela tudo e faz uma denúncia na delegacia que tem o seu primeiro crime. E a partir de então começa uma grande investigação, principalmente com as mulheres solteiras da cidade, por causa das crendices, né, com o santo, para descobrir quem foi que roubou o Santo Antônio da igreja. E aí, nesses 6 capítulos, a gente vai conhecendo um pouco a história de cada personagem, os motivos pelos quais cada um poderia ser o suspeito ou a suspeita de ter roubado o santo. E, finalmente, a gente tem o desfecho aí com a revelação do autor do crime. Com direção de fotografia de Nil Batista, a primeira minissérie produzida pela TV UFPB tem direção geral de Celi Farias e Valesca Picado, que também assina o roteiro. A princípio, uma ideia despretensiosa. Essa ideia, ela surgiu dentro do grupo de trabalho que era coordenado pelo professor Everaldo Vasconcelos, onde alguns funcionários da TV UFPB estavam estudando teledramaturgia. E aí, como eu trabalhava com escola, um dos alunos da escola que eu trabalhava, ele surgiu com essa ideia, com uma redação. Foi um trabalho final da festa de São João da escola. Aí eu falei, olha, tem um mote. Foi só uma página, né? Era uma lauda só, o trabalho dele. Só tem um mote. Que tal a gente começar a pensar nessa história, no nosso filme, a partir dessa história? E foi assim que começou. E o próprio roteiro, ele foi sendo construído na medida em que a gente ia gravando. Então, foi um processo longo, diversificado, dinâmico, com muita rotatividade de pessoas. Por isso, né, esse número tão alto, é mais de 200 pessoas envolvidas diretamente. E com muita parceria também, né? A gente gravou em vários municípios, João Pessoa, Conde, Areia, Cabedelo, Duas Estradas, né? Foram municípios que nos acolheram, que deram apoio para a gente poder gravar nesses lugares. E, enfim, foi uma grande luta, um trabalho árduo, mas feito com muito carinho, com muito esforço e com pessoas muito talentosas e dedicadas. A produção reuniu grandes nomes das artes cênicas da Paraíba e já pode ser considerada um marco no audiovisual universitário. O tipo de produção que não é muito comum a gente ver nas televisões universitárias, né? Então eu acho que a TV UFPB ela inova nesse sentido e marca. Já vem, né, aí numa série de produções com teledramaturgia, mas desse porte a gente inaugura esse lugar com o Sumiço de Santo Antônio. E eu acho que isso representa o início, quem sabe, né, de um período aí mais próspero. É importante não só para a Universidade Federal da Paraíba, mas para o conjunto de universidades. Nós temos a nossa TV sendo pioneira nesse âmbito de produzir minissérie como essa daqui, de qualidade, Sumiço Santo Antônio. E isso orgulha muito a nossa universidade, também um ponto de referência para que outras universidades, outras TVs universitárias possam se incorporar e possam encabeçar projetos como esse, que são respostas das universidades federais à sociedade. É uma devolução, é um compromisso das universidades para com as sociedades. A cerimônia de lançamento, no auditório da reitoria, contou com a apresentação da quadrilha junina Sorrisos, do bairro do José Américo. A exibição do primeiro episódio, com meia hora de duração, prendeu a atenção do público. Dona Josefa, que prazer em vê-la. Ai, o prazer é todo meu, querida. Minha amiga e conselheira finalmente veio me visitar. Não, essa não é a visita que eu prometi. Vim hoje como cliente. Pois não, senhora. Depois chegou a hora de expressar a satisfação de quem fez a história sair do papel para as telas da TV. É tão grandioso o prazer, né, a alegria de fazer, de ter feito. Eu acho que ter passado por mais uma experiência do cinema, ou seja, da televisão, isso para mim me engrandece. Primeiro, sou paraibano, sou pessoense, um elenco genuinamente paraibano, contribuir com tudo isso, contribuir com a minha arte,
para um projeto como esse. Primeiro como artista, depois como funcionário também da casa. Então eu juntei o útil ao agradável, né? Como ator e como servidor da UFPB. Foi a minha primeira experiência audiovisual, que também era um sonho de muitos anos, que eu queria trabalhar no cinema e, enfim, nas artes cênicas no geral. E assim, foi um grande aprendizado, foi uma grande escola trabalhar no Sumiço, tanto pela possibilidade de trabalhar com grandes artistas e também pela experiência em si. A premiada atriz paraibana Zezita Matos ressaltou a força da cooperação. O que me chama a atenção é que um trabalho desse é coletivo. É tanta gente que está por trás que a gente até esquece, encontra e não se lembra que estava lá nos bastidores. Então eu acho que a universidade tem, de fato, uma obrigação de incentivar os trabalhos desse tipo. Em nome da comunidade, em nome do saber, em nome da contemporaneidade, a gente tem que fazer isso mais vezes e muitas vezes. E para você que ficou curioso em saber quem roubou Santo Antônio, os episódios da minissérie serão exibidos no canal da TV UFPB, o 43.1, na segunda-feira, dia 13 de junho, até a sexta-feira, dia 17, a partir das 11h30 da manhã.